Olá, muito bem-vindo a você que está em mais um Radar de Inovação aqui nos estúdios GZH. Eu convido você para que está se deparando com o primeiro episódio do Radar de Inovação, a acompanhar os últimos episódios 2024, 2025, 2023 também. Aqui em GZH, tu segue o perfil e vai lá em podcasts na aba Radar de Inovação. Toda quinta-feira ao meio-dia tem programas. Esse é um programa sobre inovação, transformação tecnológica e futuro dos negócios aqui em GZH. A gente também pede para tu que é um pouco mais do áudio acompanhar a gente no SoundCloud e também no Spotify em vídeo ou em áudio para que tu acompanhe o programa. Busca lá por Radar de Inovação em podcasts, tu vai encontrar o nosso programa. A gente está entrando no mês de janeiro e janeiro é o pontapé inicial para muitas ideias, muitos projetos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que a gente já abordou em outros programas, mas que é um tema que nunca se esgota, porque tem sempre novidades. A gente vai falar um pouco sobre diversidade e a gente vai falar um pouco sobre diversidade em múltiplas camadas, em múltiplos processos. Não apenas no recrutamento, mas como que uma empresa pode ser mais diversa na sua essência. Não é só abrir uma vaga com um olhar, não é só colocar lá no anúncio que tu tem aquela equipe com mais pessoas de determinado perfil ou menos pessoas de determinado perfil. É um olhar para que se produza dissensos, para que essas ideias possam contribuir para que a empresa avance, para que os seus negócios avancem, para que projetos avancem. O meu quase xará é o Pércio Silva, ele é fundador e CEO da Lua Nova Consultoria. Então, antes de eu apresentar a Lua Nova, quero te agradecer por estar aqui comigo, Pércio, e te dar as boas-vindas ao Radar de Inovação. Tércio, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade, é um prazer enorme estar aqui no Radar de Inovação para falar sobre algo que eu tanto amo, para falar sobre o trabalho da Lua Nova, que é a menina dos olhos aí da inovação em diversidade e inclusão, dá para se dizer, por tudo que a gente vem construindo e em pouco tempo, viu, Tércio? Nós começamos, de fato, com a Lua Nova em março do ano passado, no Soul Summit. Então, vai fechar um ano também aí. Vamos fechar um ano em março. Então, vamos falar um pouquinho da Lua Nova, sobre o trabalho que a gente realiza, mas acho muito importante para quem está nos vendo, nos ouvindo, entender primeiramente o que é uma consultoria em diversidade e inclusão. Porque muitas pessoas, até mesmo muitas empresas ainda entendem, enxergam a consultoria em diversidade e inclusão, falando aqui do mundo corporativo, como uma pauta que ela está relacionada à moral e ética. Não que não seja, tá? Mas eu explico da seguinte forma o que é uma consultoria em diversidade e inclusão. Ela é gestão de pessoas, ela é gestão de crise e ela é principalmente, Tércio, estratégia de negócios. Por quê? Quem faz a empresa acontecer são as pessoas. Para que as pessoas trabalhem bem, elas precisam ter um ambiente seguro. Quando eu falo em ambiente seguro, eu falo sobre um ambiente saudável, um ambiente respeitoso. Outra situação que é muito importante é o pertencimento e também uma liderança que seja uma liderança confiável. Quando isso não acontece no ambiente de trabalho, isso gera um desconforto, adoecimentos, isso gera conflitos, isso gera algo que eu quero que as empresas fiquem muito atentas, que é processo trabalhista, sem contar que mancha a imagem da empresa também. Então, a Lua Nova, como consultoria em diversidade e inclusão, ela entra na empresa antes que aquele problema gere custo para a empresa. E aí, a gente, muitas vezes, esse é um tema que a gente traz e as pessoas, às vezes, olham de uma forma muito estereotipada, no sentido de dizer assim, é para cumprir a lei, ou é para agradar determinada questão. Mas tem estudos, e eu queria que tu falasse um pouco disso, Pércio, que mostram que a ideia de trazer perspectivas diferentes pode mudar um produto, um serviço, pode mudar a própria dinâmica, a postura da empresa no mercado. A gente já trouxe aqui, por exemplo, casos de empresas que passaram a olhar para as pessoas com deficiência visual com uma perspectiva, com um olhar de quem tem deficiência visual, com uma
com uma compreensão do negócio que fez se mudar como a empresa atuava, como a empresa estava olhando para o mercado, como a empresa estava chegando nas prateleiras. E também queria te trazer um pouco dessa perspectiva. O produto, o serviço ali na ponta, ele muda quando tem pessoas diferentes olhando para essa perspectiva, pessoas de lugares diferentes, pessoas de bagagens diferentes, pessoas que falam e pensam diferentes também, e que isso muitas vezes parece muito distante, mas às vezes não. Vocês já pararam para pensar por essa perspectiva? Não, nunca ninguém pensou nessa perspectiva, porque as outras pessoas todas pensavam de forma mais ou menos igual, né? É o que muda muitas vezes o resultado do projeto, né? O futuro das empresas, ele está ligado à diversidade, à forma como as pessoas enxergam o negócio. E eu sempre trago essa ideia de que, para as pessoas pensarem um grupo de trabalho de forma multidisciplinar, que está ali pronto para executar um projeto, precisa desenvolver um programa. Se todos, vamos supor, uma equipe de 4 pessoas dentro da empresa, se as 4 pessoas forem homens, forem brancos, se eles tiverem estudado na mesma escola, se eles tiverem a mesma formação, forem principalmente frequentar o mesmo grupo de amigos, eles não vão ter ideias diferentes, eles não vão ter uma visão ampla e diferente daquele negócio. Agora, se retirar um homem daqueles ali, colocar uma mulher, principalmente uma mulher preta, uma mulher negra, se colocar uma pessoa com deficiência, cada pessoa vai ter um olhar diferente sobre aquela perspectiva do projeto. E esse projeto, com certeza, ele vai ter um resultado muito melhor, porque ele vai estar sendo visto por olhares diversos de pessoas diferentes que têm um olhar com uma perspectiva muito melhor. Agora, vocês, Pércio, uma das coisas que se pergunta muito quando fala em consultoria, as pessoas ainda pensam naquele formato um pouco mais clássico de consultoria, que tu vai na empresa e tu passa por aquele processo de entrevista e tu entrega um planejamento estratégico para aquela empresa. Mas vocês fazem dinâmicas e atividades diferentes, porque imagino que, assim como a diversidade ela não é unânime, ela não é um único processo, um único jeito, uma única forma de pensar, não tem como você chegar em várias empresas com a mesma fórmula de dizer assim, não, eu vou olhar e aí vocês fazem igualzinho aquela outra fez, que é um treinamento, que é uma palestra, ou que é um manual. Como é que faz para chegar em empresas que daqui a pouco uma é do varejo, uma é do serviço, uma é da indústria, uma está no comércio? Como que vocês trabalham com as diferentes perspectivas de negócio e de tamanho de empresa também? Perfeito. Ainda, de fato, isso que tu traz é verdade. Muitas empresas que nos procuram, elas já pensam diretamente numa palestra. E uma consultoria em diversidade e inclusão, ela não vende apenas palestra. Eu sempre digo, nós vendemos processos, a Lua Nova vende estrutura e a Lua Nova vende algo muito importante, que é consciência organizacional para que a empresa consiga enxergar um futuro de resultados importantes para suas empresas. Isso tudo baseado em 3 camadas, Tércio. A primeira camada que a gente chama de cultural, a segunda camada que é estrutural e a terceira camada que é humana. Quando eu falo da primeira camada, que é a camada cultural, a gente está enxergando essa empresa como ela realmente é. É um organismo único. Nenhuma empresa é igual a outra, mesmo que sejam empresas de varejo, não importa, cada empresa tem a sua cultura. Então a gente tem esse olhar para essa empresa, quando a gente entra na empresa para fazer o primeiro diagnóstico, na verdade, quando a empresa me liga, já começou o diagnóstico. Então a gente tem esse olhar, que é um olhar sensível, que a gente faz uma análise da cultura da empresa para entender quais são as dores dessa empresa. Então, nem sempre uma palestra apenas é necessário, mas a gente tem produtos, por exemplo, produtos importantes como que é prático, que o pessoal pode olhar lá no site, depois eu vou passar, tá? Que vai comentar aqui. Isso, vai comentar sobre esse produto, que ele é muito importante, porque quando esse produto começou, muitas pessoas, empresas achavam, não, mas esse produto é para criança.
que é o Marcas da Resistência, que é um produto onde o próprio adulto ele pode mexer com massa corrida, stencil, tinta, e através daquele movimento ele conseguir se abrir para questões que ele nunca tinha pensado. Mas, diferente de uma palestra, a Lua Nova não chega lá para colocá-los sentados para explicar alguma questão sobre diversidade, mas na prática as pessoas conseguem aprender. Quando eu falo além da camada cultural, quando eu chego na estrutura, a Lua Nova tem a parte que ela faz apoio que ela dá apoio às lideranças, ao RH, aos gestores, e tem a questão humana, porque a gente sabe o quanto as pessoas precisam estar engajadas para produzir. Isso que tu falou é bem interessante, porque normalmente as pessoas vão perguntar assim, sim, a diversidade aconteceu porque alguém se sentiu afetado numa demissão, ou a diversidade porque alguém foi lá e expôs no LinkedIn que se sentiu discriminado numa seleção. Mas existem coisas que não são tão visíveis assim, que são no dia a dia da empresa, daqui a pouco não respeitar uma liberdade religiosa, daqui a pouco no dia a dia da empresa a pessoa não compreender o legado que aquela pessoa carrega, da onde que vem a educação dela, qual é a formação, qual é a história dela, qual é o processo. Então eu queria que tu falasse um pouco disso, assim. As pessoas provavelmente, imagino que as empresas cheguem para ti assim, a gente está com um problema de que tal coisa aconteceu. E aí vocês provavelmente vão ter que chegar lá e dizer, sim, mas tal coisa aconteceu porque tem isso antes. Como é que relata? Porque normalmente a empresa está querendo um resultado muito rápido e visível. Como é que chega nesse acordo entre vocês mostrar que o processo é complexo e a empresa querer um resultado mais imediato às vezes? Essa parte ela já é um acordo que a gente faz no início. Quando a gente chega para vender nosso produto, aquela parte cultural ela é muito importante, porque nós temos o olhar sensível para o negócio e para aquilo que a gente vende. E nós não temos o costume de vender por vender. A gente chega na empresa para fazer as coisas acontecerem. Tanto que os trabalhos que a gente fez, eles são 90% por indicação. Então, uma empresa vai passando para outra porque o resultado, a gente acredita muito no resultado. Então, quando a gente chega para fazer um trabalho de diversidade e inclusão numa empresa, a gente explica o que ela precisa fazer para chegar no resultado, né? Então, eu costumo falar sobre a ideologia, a parte que eu faço um paralelo com o iPhone. E eu acabei inventando esse paralelo, essa forma de pensar para explicar para as pessoas, porque fica mais fácil, tá, Tércio? É o seguinte, muitas pessoas acham que um aparelho de celular iPhone é muito caro. Porém, as pessoas utilizam muito pouco do que ele de fato tem de recurso. A diversidade e inclusão é a mesma coisa. As pessoas me procuram e eu fico, às vezes, preocupado quando eu vejo que aquela empresa me procura por um produto de vitrine. E aí eu remeto àquela pessoa que compra o iPhone e paga caríssimo para tirar uma selfie no espelho para mostrar a maçãzinha. E não é isso que a gente quer. A consultoria, assim como o iPhone, ela não é cara desde que tu use todos os recursos que ela tem para oferecer. E aí, traduzindo, Pércio, ver se eu entendi. Traduzindo um pouco, é a empresa que diz assim, a gente vai fazer uma seleção e a gente quer colocar aqui um perfil de seleção e a gente quer a ajuda de vocês. O que é bom, que bom que vocês estão fazendo. Só que não adianta fazer essa seleção se lá adiante as pessoas que vêm de lógicas, de processos diferentes, uma pessoa que daqui a pouco tem uma deficiência física, uma mulher em uma empresa predominantemente masculina, uma pessoa negra em uma empresa predominantemente branca, um estrangeiro daqui a pouco em uma empresa que nunca teve um estrangeiro antes, ela não for contemplada de forma plena, ela não for integrada, ou seja, a seleção, aspas, deu certo, mas o resto não deu, ou seja, daqui a pouco o problema vai aparecer de novo. Exato, Tércio. Por isso que dentro daquelas camadas que eu
que eu falei no início, depois da cultura, que é o olhar sensível que a gente tem às demandas da empresa, a cultura, as principais dores e aquilo que eles querem, o motivo pelo qual eles nos contrataram, a gente entra com a estrutura, que é esse apoio que a gente vai dar às lideranças e aos gestores, porque tudo começa com a liderança. Porque se a liderança ela não estiver, de fato, dentro do processo e acreditando, né, de forma genuína que a estrutura, a cultura precisa mudar, nada acontece. E esse é uma das principais dores, inclusive situações que eu passei dentro das empresas, que às vezes o mais difícil não é chegar, Tércio, mas o difícil mesmo é tu conseguir te manter numa estrutura onde tu chega numa mesa de lideranças e tu olha para o lado, tu não tem uma representatividade. E essa palavra eu acho que é uma das mais importantes que a gente vai falar hoje aqui, porque as empresas elas precisam pensar em representatividade, porque chega um certo momento que tu olha para cima e tu não te enxerga. E aí tu desanima, e aí tu não consegue mais entregar da mesma forma, porque tu não consegue perceber que tu vai passar daquele patamar ali, porque tu não tem ninguém que tu consiga te espelhar. Por exemplo, não tem uma pessoa negra diretor daquela empresa, não tem uma pessoa negra presidente daquela empresa, tu entra naquela empresa, tu fica muito feliz, tu vai lá, tu passa aquele momento de contratação, tu chega no quadro de presidentes da empresa, tu não consegue ver nenhuma pessoa negra. E tu pensa, eu não vou passar daqui. A gente fez um programa, não sei se o Lucas vai lembrar, mas a gente fez um programa recente, nos últimos meses, onde a gente trouxe uma conselheira de uma empresa muito tradicional, assim, que ela é a única conselheira mulher, e ela falou um pouco sobre isso. E eu queria te chamar um pouco para essa conversa, porque muita gente daqui a pouco pode olhar e dizer assim, pois é, mas tu prestou a consultoria, o panorama mudou, e aí acaba o teu trabalho. Só que na realidade, o trabalho de vocês é plantar uma semente ali, porque tu pode dar todo o treinamento, se a lógica não se propor a mudar, ou daqui a pouco dizer assim, não, a gente tem uma reunião de pauta numa agência de publicidade, ou a gente tem daqui a pouco uma reunião de alinhamento para atendimento ao cliente numa empresa do comércio, e os processos não mudam, de dar voz para outras pessoas, de olhar, daqui a pouco o trabalho de vocês ficou ali. Como é que faz para que, quando vocês terminarem o trabalho não termine ali? O trabalho continue como herança, como processo, para que não se perca no meio do caminho na festividade de que legal que a nossa empresa é tão inclusiva que até chamou uma consultoria de inclusão e diversidade. Perfeito, Tércio. Esse trabalho de continuidade, ele foi, inclusive, o que levou o nome da minha empresa a ser Lua Nova. Porque quando eu estava estudando, fazendo minha pós-graduação em comunicação, diversidade e inclusão, eu escutava, e mesmo durante o meu trabalho dentro das empresas, que vieram plantar uma sementinha. Mas eu parei para pensar, mas essa semente ela é regada? De que forma ela é cultivada? Porque tem uma frase que eu escutei e eu nunca mais esqueci, levo para a minha vida de empreendedor, que é: a cultura ela engole a estratégia no café da manhã. Então eu vou fazer uma palestra maravilhosa, eu vou impactar as pessoas, no outro dia... Tudo igual. Tudo igual. Então Lua Nova é a melhor fase da lua para o plantio. Então a gente vem com toda a estrutura, de fato, de uma plantação para que a gente consiga chegar num resultado favorável, onde a gente consiga entregar uma base, uma estrutura, onde aquela empresa, a partir de então, consiga prosseguir. Então, a gente inicia na liderança, quando ela acredita, de fato, genuinamente no nosso trabalho, se está dentro do processo que a empresa realmente quer trabalhar, diversidade e inclusão de forma genuína, e a partir dali a gente deixa grupos de diversidade dentro da empresa, onde pessoas que a gente consegue enxergar que tenha uma certa facilidade para trabalhar a temática. Então, algumas empresas, elas já, inclusive, quando nos procuram, elas já têm algum grupo de diversidade e inclusão, já têm políticas, mas muitas vezes não sabem como fazer a coisa acontecer. Então, às vezes, a diversidade ela já existe, ela só não é bem trabalhada, ela é subutilizada.
E é esse o trabalho que a Lua Nova faz. Qual é a tua formação, Pércio? Fiquei curioso agora porque tu falou que... Eu sou assistente social e especialista em comunicação, diversidade e inclusão. Me pegou um pouco essa pergunta que eu te faço, porque me parece que a gente já está num momento onde esse tema ele não é mais um tema complementar, ele é um tema que é inerente à própria Constituição. Tem empresas sendo criadas nesse momento, enquanto eu estou gravando contigo, que já vão precisar ter isso no DNA, porque é parte, felizmente, do momento atual. E aí eu queria te perguntar isso, se no teu olhar como consultor dessa área, tu percebe uma preocupação, e falo aqui na condição também de professor universitário, de colocar esse tema em discussão. Ainda estamos muito longe. Como é que tu tem percebido chegar essa nova geração? E eu nem falo só de idade, tá? Falo de nova geração de profissionais que estão saindo de universidades, formações técnicas, pós-graduação. Esse tema já está mais alastrado ou ainda tem muito mais a construir ainda? Como é que tu percebe isso? Eu percebo que a gente tem muito que construir, mas nós temos uma ferramenta muito importante, favorável para esse nosso trabalho, que é o ESG. Então, a diversidade e inclusão, ela está no pilar ali social. Não se faz sustentabilidade dentro das empresas sem trabalhar a parte social. Então, diversidade e inclusão, ela precisa ser trabalhada, né? E no momento que a gente trabalha com a necessidade, eu não tenho problema nenhum com isso. Quando eu percebo que aquela empresa me procura somente porque ela tem aquela necessidade, mas não é uma necessidade genuína de mudar de fato a estrutura. Porque eu precisei aprender a trabalhar dessa forma. Como trazer um resultado favorável quando não é genuíno. Eu cheguei já em algumas empresas onde eu percebia que era só por vitrine, mas algo a gente deixa ali. No momento que a empresa abre as portas para a Lua Nova entrar, mudanças estruturais acontecem. E eu acho que isso é o mais importante. Não é a forma como me contratam. Quando me contratam, de fato, quando a empresa tem na estratégia diversidade e inclusão, é muito melhor. Porque daí a conversa flui. Uhum. Mas quando não é genuíno, não tem problema, porque eu estou entrando. E não tem problema nenhum em falar sobre isso, porque nós estamos muito bem no mercado hoje, justamente porque a gente traz essa temática de uma forma leve. Então as empresas elas não ficam com receio de contratar a Lua Nova, porque a gente vai mudar a estrutura, as empresas conseguem enxergar os benefícios de contratar uma consultoria em diversidade e inclusão, porque quais são os benefícios que eles enxergam depois? Dinheiro, produtividade, a reputação e a sustentabilidade. Dinheiro por quê? Quando a Lua Nova entra numa empresa, a gente faz um trabalho que quando a gente entrega, o resultado é dinheiro porque a rotatividade diminui, o turnover diminui. Uhum. A empresa acaba produzindo mais porque as pessoas se sentem muito mais leves para trabalhar, mais seguras, conseguem produzir mais. E a empresa consegue se posicionar muito melhor no mercado, porque, já teve uma consultoria aqui, então essa visibilidade de mercado é muito importante para as empresas. Isso que tu falou agora me traz um caso que eu acho que é a pergunta de vários dos nossos espectadores e ouvintes, que é como lidar com a resistência. Eu não tenho como não tocar no ponto de que a gente, chovendo molhado, dizer que nós temos uma grande polarização, que há uma grande discussão e que muitas vezes esse discurso ele encontra uma resistência. Nem sempre é uma resistência contratada, às vezes a pessoa só tem uma resistência porque ouviu a expressão diversidade e não gosta, e isso pode afetar um projeto numa empresa, numa organização social, num governo, por exemplo. E eu queria te perguntar como é dialogar diante da resistência, porque sabemos que, ainda que a liderança traga esse tema, existe gente que vai fazer cara feia, vai se entender como afetado, vai se entender como provocado. Eu queria te perguntar como tratar, como continuar abrindo a discussão desse tema,
enfrentando essa barreira, que é uma barreira existente em empresas tradicionais e também empresas que se dizem inovadoras, muitas vezes também já nascem com esse DNA um pouco mais conservador. Queria te perguntar como chegar nisso. Tércio, normalmente quando a gente inicia uma conversa com uma empresa, a gente fala sobre os benefícios em relação à parte humana, de como o ambiente ele fica favorável para o trabalho quando a diversidade e a inclusão acontecem, e as coisas fluem melhor, os colaboradores se sentem melhor para produzir, e a conversa normalmente ela inicia dessa forma. Quando eu enxergo a resistência faz com que a gente chegue no bolso. E hoje em dia basta a gente fazer uma pesquisa rápida para analisar o quanto as empresas têm perdido o seu faturamento por conta de processos trabalhistas. Então essa resistência eu gosto de analogias, tá? Eu faço a analogia a um seguro de carro. Tu pode resistir, mas aí quando a conta vir ela vai ser muito alta. Então já conseguimos fechar negócios dessa forma, até mesmo de empresas que estavam resistindo, tendo um passivo trabalhista super alto e não queriam fechar com a consultoria, até que eles entenderam que era muito mais barato contratar a Lua Nova do que continuar com o passivo trabalhista, porque não era mimimi, que não é mimimi. E aí durante o processo a gente consegue provar que realmente não era mimimi e as pessoas mudam sua visão em relação a isso. No início do programa, tu falou de uma das ferramentas que envolve tinta e tal, e agora é o momento de eu te perguntar. A gente falou que não é só palestra, e a gente falou que tem essa, mas que mais? Quais são as ações possíveis? O que vocês costumam fazer? Como é que é o processo? Vocês chegam, vocês colocam um vídeo, vocês conversam, o pessoal coloca a mão na massa, o pessoal responde perguntas. Como é que é esse processo de construção de repertório das pessoas sobre o assunto? Então, Tércio, eu costumo dizer o seguinte, o repertório de formatos de violência, eles renovam todos os dias. Todos os dias a gente tem formas diferentes de violência, seja ela racial, contra de gênero, pessoas com deficiência, elas avançam os formatos. Então a gente precisa também ter estratégias para combater isso. Então a Lua Nova, toda semana nós temos projetos novos, e aí no momento que a gente chega naquela instituição, seja ela educacional, a gente analisa qual o melhor projeto para implantar. Então a gente tem vídeos, a gente tem palestras, a gente tem o Mão na Massa, que serve tanto para criança quanto para adulto, tanto para escola, quanto educadores de escola, quanto para colaboradores, lideranças. Já fizemos esse trabalho de Mão na Massa com tinta, com liderança, que foi agora em novembro, foi maravilhoso o resultado. E nós estamos com um produto novo, já que eu estou no radar de inovação. Nós não lançamos esse produto ainda na rede social, não abrimos porque foi um produto que ele chegou para mim de forma, como se diz assim, quando o produto ele aconteceu por si só. Eu comecei a postar alguns vídeos no Instagram e as pessoas começaram a me ligar pedindo consultoria familiar, Tércio. Então loucura! Hoje a Lua Nova é a primeira consultoria em diversidade e inclusão para famílias. E eu já estou trabalhando com 3 famílias, casos assim, que no início, quando comecei com as famílias, achei que ia ser muito difícil de resolver. E as famílias estão conseguindo se entender e se resolver em relação a preconceitos. Vou falar sobre um caso para as pessoas entenderem melhor, tá? Uma pessoa entrou em contato comigo pelo direct, depois de um vídeo que ela assistiu, da Lua Nova, e perguntou, olha, eu estou com um caso que a minha mãe não aceita o meu filho, porque eu tive um casamento interracial, ela é uma mulher branca, então o pai do menino negro,
E eu tô sem falar com a minha mãe há 1 ano. Para ele tá sendo ruim, para mim também, apesar de que ele sofria muitas violências, né, por conta do preconceito dela racial dentro de casa, então a gente preferiu se isolar, mas ela tem pouco tempo de vida e eu gostaria de resolver, só que eu não sei como, principalmente que eu sou uma mulher branca. E aí nesse momento eu já tinha tido outras procuras, eu disse, não, mas eu preciso fazer disso um negócio, um projeto. E aí surgiu, e eu ainda não lancei no mercado, e eu já estou com 3 famílias. Que interessante isso, até porque uma coisa afeta a outra, né? Exato. Se existem mais famílias dominando o tema, conhecendo um pouco, tendo perspectivas diferentes, vai afetar a comunidade, as questões. Tu falou de educação um pouco e eu queria te perguntar um pouco disso também. São temas delicados, mas trabalhando no segmento de educação, de ensino superior, eu queria te perguntar se vocês já atuaram junto a instituições, empresas de ensino, e como é essa em específico, e eu vou mostrar ao público por que eu estou perguntando isso. Porque essas questões muitas vezes se entende que a escola, qualquer escola técnica de inglês, é referência por ser um lugar de educação, e que não tem problemas iguais às outras empresas. E temos diferentes questões e eu queria te perguntar como é inserir isso em quem está educando também, se tu já passou por essa experiência. Sim, a Lua Nova, ela iniciou no chão da escola. E, inclusive, no dia 9 de janeiro, nós tivemos o aniversário de 23 anos de um marco para a educação étnico-racial, que foi a lei, aniversário de 23 anos da Lei 10.639. Então nós temos uma lei que obriga as escolas a trabalhar as questões de cultura afro-brasileira e já há 23 anos. Mas ela, apesar de muitas escolas trabalharem a lei, algumas ainda nem conhecem. Então aqui em Porto Alegre eu posso dizer que nós estamos indo muito bem. Inclusive, nós ganhamos um selo nacional aqui em Porto Alegre, que foi o selo Petronilha, por trabalhar essas questões étnico-raciais dentro da escola. É uma das figuras mais importantes da educação brasileira, a Petronilha. Exatamente. Nós fizemos um trabalho numa escola particular, alto padrão aqui em Porto Alegre, e ficamos muito felizes que esse trabalho entrou no ano passado, porque nós conseguimos atingir 680 alunos. Foram 25 turmas de 3º ao 7º ano, no mês da consciência negra. Então, tu imagina assim, Tércio, eu estou falando de uma escola de alto padrão de Porto Alegre, onde 95% dos alunos são brancos. E a Lua Nova tem entrado nessa escola, ter trabalhado o 20 de novembro ali, né, o Dia da Consciência Negra, o mês da Consciência Negra com essas crianças, através do trabalho com massa corrida e tinta. Deixar exposto na escola aquele trabalho. Então, quantos pais, empresários, pessoas que nunca viram aquilo ali na escola. E o melhor de tudo, Tércio, nós não recebemos nenhuma crítica. Então a gente tem um histórico muito gratificante em escolas, tanto escolas privadas quanto públicas, e para a gente é um trabalho que deu início à Lua Nova e que, apesar de hoje ter outros projetos em empresas e agora até mesmo com famílias, da escola a gente nunca vai sair. Eu tenho pouquinho tempo agora para fechar contigo, Pércio, mas eu queria 2 perguntas em uma. A primeira, queria que tu desse o endereço para as pessoas seguir, conhecer um pouco mais do trabalho de vocês no Instagram. Vocês também estão montando o site, né? E eu queria aproveitar para te perguntar, tu já deu um pouco desse spoiler, né? Do que vocês estão pensando aí para o ano, e o que vocês, completando quase 1 ano agora, aprenderam, e o que tu tá pensando aí para o futuro também? Certo. Para encontrar a Lua Nova, no Instagram é Lua Nova Consultoria, no site é www.luanovaconsultoria.com.br, tá? Também me encontra no LinkedIn, para entender um pouquinho do meu histórico dentro das empresas e também com a Lua Nova, como Pércio Silva. E no WhatsApp, vai ter um colega lá para atender vocês, 51 99320 1668. E para o que nós aprendemos em 2025
foi principalmente a importância do nosso trabalho. Nós tivemos um crescimento o qual a gente teve dificuldade de acompanhar. Então, nós estamos aumentando a equipe para esse ano. Que legal, que bacana. E aprendemos que... Eu aprendi particularmente, falando por mim, eu queria mandar um abraço para a Kelly, que faz parte da equipe da Lua Nova, desde o surgimento, é uma parceira, é a Kelly Jesuíno, uma educadora. E falando particularmente, o que eu aprendi foi que vale a pena a gente trabalhar em prol daquilo que a gente acredita. E ter saído, pedido demissão de uma empresa onde eu já atuava há 17 anos. Olha! Para empreender, para trabalhar com a Lua Nova, no sentido de atingir mais pessoas, foi um tiro certeiro, porque... Foi esse o motivo, Teres. Quando as pessoas perguntam, mas tu tinha tanto sucesso dentro da Corsã Egea, trabalhava na tua área, por que tu saiu? Nós tínhamos lá, na época que eu estava ainda na Egea, 20 mil colaboradores. Quantas pessoas eu vou atingir hoje? Eu estive no Jornal do Almoço no dia 20 de novembro, ano passado. Quantos telespectadores eu atingi? E eu saí para atingir mais pessoas. E hoje, em menos de um ano, eu tô aqui. Então, porque valeu a pena, né? Muito bem. Pércio Silva, que ele é fundador da Lua Nova Consultoria, que a gente já deu o serviço aqui. Brigadão, Pércio, pelo teu tempo, disponibilidade, sucesso para vocês esse ano. Esperamos que mais histórias venham aí nos próximos meses também. Muito obrigado, Tércio, foi um prazer. Te agradeço também por ter ficado até o finzinho com a gente. O programa toda quinta-feira ao meio-dia no YouTube e também nas plataformas digitais. E você nos encontra como Radar de Inovação. Tchau!